Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de processamento de imagens utilizando o OpenCV. Eu sou o Gilney e o tema da aula de hoje é histogramas. Primeiramente veremos alguns conceitos iniciais, que veremos definições e o que é a normalização, e também um pouco sobre como o histograma se comporta para diferentes níveis de brilho e contraste. Depois disso veremos sobre a equalização, transformação de intensidade e equalização de histogramas global e adaptativa. Depois vamos aplicar esses conceitos na prática ao Python e no final teremos uma pequena revisão de todo o conteúdo. Primeiramente, o que é um histograma? Bem, um histograma é um gráfico que consiste em barras verticais que têm a mesma largura e que são adjacentes umas às outras, ou seja, não possuem brechas aqui, espaços entre elas. A base dessas barras representa o intervalo de valores que está representado nela. Então, essa primeira barra representa os valores de 0 a 59, a segunda de 60 a 119 e assim por diante. E a altura delas representa a quantidade de valores que tem nesse intervalo. Então, nesse exemplo aqui, o primeiro intervalo tem um valor e no segundo tem 4. Então, aqui vocês veem que é uma contagem de elementos. Vamos a um exemplo. Considere que esses valores aqui são os segundos que alguns clientes de uma agência bancária levaram para utilizar um caixa eletrônico. Então, aqui nós vemos que 10 é o único valor entre 0 e 60, que entre 60 e 120 tem 87, 94, e 113 e o 114. Então, são 4. Basicamente, os outros valores aqui, as outras alturas, elas são a contagem de elementos que estão dentro da classe correspondente. Então, a classe de 420 a 480 só tem o 426. Então, visto isso, o que seria um histograma no processamento de imagens? Aqui eu coloquei uma definição matemática, que H é a função que denota um histograma, e ela pertence aos naturais, de 0 a 255, ou seja, a intensidade da imagem, que é de 0 a 255, para o conjunto dos naturais, que é quantos pixels tem aquela intensidade. Então, um histograma ele é definido H de R, onde R é a intensidade, é igual a NR, que N é a quantidade de pixels que possui essa intensidade. Então, no histograma de uma imagem, você vai percorrer toda ela contando quantos pixels possui tal intensidade. Outro conceito importante para histogramas em processamento de imagens é a normalização, que garante que as alturas das barras estejam entre um determinado intervalo. No nosso caso, a gente prefere que ele esteja entre 0 e 1. A definição da normalização em si consiste em tirar a probabilidade estimada de uma intensidade estar na imagem. Ou seja, a gente vai pegar o histograma e dividir pela quantidade de pixels. Com isso, obtemos algumas propriedades. A primeira é que P de R, que é o histograma normalizado para a intensidade R, pertence a ao intervalo 0, 1, ou seja, ele está entre 0 e 1. E a outra propriedade é que a soma das probabilidades das intensidades de 0 a 255 dá igual a 1, ou seja, P de 0 mais P de 1 mais P de 2 e assim por diante até P de 255, se somar isso tudo, dá 1.
Então, onde é usado histogramas de imagens? Então, você deve estar se perguntando, onde é... Não. Agora que vimos a definição e a normalização, vamos ver um pouco sobre as aplicações. A primeira aplicação... Agora que vimos um pouco sobre a definição e a normalização... Olé. Agora que vimos um pouco sobre a definição e a normalização de histogramas, vamos ver um pouco sobre as aplicações. Agora que vimos sobre a definição e a normalização de histogramas, agora que vimos sobre a definição e a normalização, agora que vimos sobre a definição e a normalização de histogramas, veremos um pouco sobre aplicações em processamento de imagens. A primeira aplicação que eu cito aqui é o realce de imagens, onde o histograma é utilizado para aplicar transformações no brilho e no contraste da imagem. Outra aplicação é a compressão de imagens, em que o histograma serve para medir a quantidade média de bits necessários para armazenar uma imagem. Uma outra aplicação é a segmentação de imagens, que permite segmentar uma imagem a partir das suas intensidades. Um exemplo disso é o thresholding. Para entender melhor como histogramas se comportam em imagens com diferentes brilhos e contrastes, veremos alguns exemplos. O primeiro exemplo é com baixo contraste, em segundo exemplo é imagens com alto contraste, o terceiro com imagens claras e o quarto imagens escuras. Cada exemplo a gente vai comparar a imagem com os seus histogramas e veremos o comportamento do histograma de acordo com cada imagem. Primeiramente, a imagem original. Temos aqui um girassol, onde ele possui alguns tons claros, uns tons médios e uns tons escuros. E como vocês podem ver no histograma, há uma alta concentração aqui de tons escuros, que são correspondentes às sombras aqui na imagem. No meio, possui também um pico de intensidade, que são essas intensidades médias aqui, ó. Cinza, o céu aqui cinza, as folhas cinza, e esse outro terceiro pico aqui é correspondente às pétalas do girassol. Então essas pétalas aqui desse girassol de trás e desse da frente correspondem a esse outro pico aqui, ó. Uma imagem com baixo contraste, o histograma ele é comprimido em uma única região. Bem, o que é o contraste? O contraste é a distância entre as intensidades do pixel com intensidade mais baixa e o pixel com intensidade mais alta. Então, se ele tem um baixo contraste, quer dizer que esses pixels estão próximos às intensidades deles. Se eles têm um alto contraste, então a intensidade dos pixels está distante. Aqui nessa imagem, podemos ver que o histograma está concentrado no meio, então dá esse efeito de fumaça, esfumaçado, de névoa, que a gente não consegue distinguir direito as coisas. Já em imagens com alto contraste, o histograma tende a ser mais plano, mais uniforme, que dá uma diferença maior entre a intensidade mínima e máxima. Podemos ver aqui na imagem que o preto aqui está muito mais preto e o branco está muito mais branco. Bem mais do que a imagem original. Já em uma imagem clara, como esse girassol aqui, os pixels tendem a ter uma concentração de intensidades
nessa parte da direita, onde estão as intensidades mais claras. Enquanto que na imagem escura é justamente o contrário, ela tende a ter uma concentração de pixels na parte escura, na parte mais baixa, dando esse efeito aqui de imagem escura. Visto esses conceitos iniciais, vamos agora entrar na parte de equalização de histogramas. Antes de tudo, vamos falar sobre transformações de intensidade. O que é uma transformação de intensidade? É uma função que vai pegar a intensidade de uma imagem que está entre 0 e 255 e transformar ela em outra intensidade qualquer que esteja entre 0 e 255. Formalmente definida como T de R igual a S, onde T é a função de transformação, R é a intensidade de entrada e S é a intensidade de saída já transformada. Vamos a um exemplo aqui. O primeiro exemplo é T de R igual ao mínimo de R mais 50 e 255, porque o mínimo, se o R mais 50 passar de 255, então ele precisa estar entre 255, como diz aqui, ó. Ela precisa receber um valor entre 0 e 255 e retornar um valor entre 0 e 255. Então, eu tiro um mínimo aqui, que é para garantir que os valores de T de R estejam entre 0 e 255. Neste caso, eu apliquei essa transformação à imagem original do girassol e deu esse efeito mais claro, que ficou mais claro o histograma. Mas diferente do anterior lá, que eu mostrei a imagem clara, esse daqui ele só move o histograma para a direita. Então, aqui ficou uns pixels estourados. Vamos agora a outro exemplo. T de R igual a 255 menos R. No caso, se um pixel ele é branco, ele fica preto. Olha aqui. Se R for 255, 255 menos 255 dá 0. Então, o pixel for branco, ele vai para preto. Se o pixel for preto, então R igual a 0. 255 menos 0 é igual a 255. Então, o pixel 0 vai para 255, que dá esse efeito aqui de inversão de cores. Tendo visto esse conceito de transformação de intensidade, podemos agora entrar em equalização de histogramas em si. Equalização de histogramas é um processo de deixar um histograma de uma imagem mais uniforme possível, diminuindo os pixels de intensidade. Quando você vai utilizar? Somente quando o histograma de uma imagem estiver concentrado em uma única região, ou seja, quando ele tem um baixo contraste, seja ele claro ou escuro. Se ele está concentrado em uma região particular, você pode aplicar a equalização de histogramas. Nessa imagem aqui à direita, podemos ver que aqui o histograma está concentrado no centro e após aplicar a equalização de histogramas, o histograma ele se espalhou por todo o intervalo de 0 a 255. Então, para aplicar a equalização de histogramas a uma imagem, nós utilizamos uma função de transformação que pega os pixels que estão concentrados em uma única região e os espalha por todo o intervalo do histograma. Para isso, a função de transformação precisa ser monotônica crescente, ou seja, ela precisa sempre ou crescer ou se manter constante. Ela nunca pode decrescer. Mas por que T precisa ser monotônica crescente? Bem, isso garante com que a intensidade dos pixels sejam mapeadas para valores ou iguais ou maiores que elas. Elas nunca sejam mapeadas para valores menores, impedindo que a intensidade se inverta, como aconteceu neste exemplo aqui. A função de transformação utilizada para equalizar um histograma é definida da seguinte forma. P de K é o histograma normalizado da imagem,
esse somatório aqui é a probabilidade acumulada, ou seja, se R é igual a 3, isso aqui vai ser P de 0 mais P de 1 mais P de 2 mais P de 3. Como esse valor aqui, o resultado desse somatório, é entre 0 e 1, por causa da propriedade que eu falei sobre normalização, aquele somatório que, se você somar todas as intensidades de uma imagem, ele vai estar entre 0 e 1, isso aqui vai estar entre 0 e 1. Se multiplicar por 255, vai estar entre 0 e 255, que é o intervalo de valores de intensidade em uma imagem. Aplicamos o piso, porque esses valores podem ser quebrados, ou seja, pegamos, por exemplo, se for 25.1, a gente arredonda para baixo para 25. E essa é a função de transformação T que utilizamos para equalizar o histograma. O algoritmo para a equalização de histogramas é o seguinte. Primeiro você calcula o histograma normalizado da imagem, que é o P. Depois armazena para todas as intensidades de 0 a 255 T de R em um array, porque você não precisa ficar calculando de novo, então isso torna o algoritmo mais rápido. Depois, para todo o pixel da imagem, você aplica a função de transformação, ou seja, o pixel IJ da imagem aplicado à função de transformação vai dar igual ao pixel IJ da imagem equalizada. Um problema com a equalização convencional é quando a intensidade dos pixels está concentrada em uma região, mas ela não está restrita a essa região. Então, nesse histograma, os pixels, a maioria deles está concentrado aqui perto do 50, mas isso também não impede que alguns deles estejam perto do branco. Se aplicarmos a equalização de histogramas a este tipo de imagem, obtemos um efeito meio chuviscado e com alguns tons estourados. Por isso não é ideal aplicar a equalização de histogramas neste caso. O motivo para este problema ocorre devido à equalização convencional considerar o contraste global da imagem. Então, esse histograma aqui da esquerda é o histograma da imagem lá, e equalizado vocês conseguem ver que tem umas lacunas muito grandes aqui, que representam intensidades que não possuem pixels com esse valor. Então, aqui muitos valores estão zero, enquanto aqui os valores estão preenchidos. Para resolver isso, é utilizada a técnica de equalização de histogramas adaptativa, que divide a imagem em blocos e equaliza esses blocos individualmente. Como isso pode amplificar o ruído na imagem, então utiliza-se uma técnica chamada limitação de contraste, que antes da equalização faz com que todas as barras dentro desse bloco tenham um limite máximo, então ela não pode ultrapassar esse limite. Todas as barras que ultrapassarem, os pixels delas são redistribuídos uniformemente para as outras barras. Depois que a equalização é feita, é aplicada uma técnica de interpolação bilinear para suavizar as bordas de um bloco para o outro. O resultado da aplicação da equalização de histogramas adaptativa é o seguinte. Em cima, nós temos a imagem original com o seu histograma, e embaixo a imagem que foi aplicada à equalização de histogramas adaptativos. Vocês conseguem ver que alguns detalhes aqui que antes estavam bastante escuros são mais aparentes, como esse detalhe no piso aqui, esse detalhe na calça do homem e até mesmo no pulso aqui. Essas linhas estão mais aparentes e que tem um chuviscado ainda, mas ele não é tão significante. Quanto ao histograma, vocês conseguem ver que ele está um pouco mais largo, mas ele não está como o anterior, que deixou um monte de lacunas. Aqui ele só alargou um pouco,
mas manteve a estrutura do histograma da imagem. Agora que vimos todos esses conceitos sobre histogramas, vamos aplicar isso na prática. Primeiro vamos ver sobre a montagem de histogramas, ou seja, como fazer para calcular um histograma de uma imagem. Antes de tudo, é necessário mencionar que uma imagem pode ter mais de um histograma, porque um histograma pode ser aplicado para qualquer canal em uma imagem. Então, se uma imagem tem mais de um canal, você consegue obter mais de um histograma por imagem. Existem diferentes formas de se calcular um histograma. Vamos falar sobre 3, que é manualmente, utilizando o OpenCV e utilizando o NumPy. Para calcular o histograma manualmente, você utiliza esse código aqui. O que ele faz? Recebe uma imagem e aí pega o shape da imagem, ou seja, a altura e a largura. Daí inicializa o histograma como uma lista de 256 elementos iguais a 0. Daí percorre a imagem, linha e coluna, I para a linha, J para a coluna. E o histograma da imagem vai ser o histograma do pixel IJ, da intensidade do pixel IJ, vai ser igual ao histograma da intensidade do pixel IJ mais 1, ou seja, é um contador para cada uma das intensidades. No final disso, você vai só retornar o histograma. Caso você queira utilizar o OpenCV para calcular o histograma de uma imagem, você vai utilizar essa função aqui, calcHist. Como ela calcula histogramas em mais de uma dimensão, ou seja, n-dimensional, vai ser um pouco estranho alguns parâmetros, porque vão ter que ser passados em forma de lista, mas não é nada difícil de se entender. O primeiro parâmetro é image. Como só queremos calcular o histograma de uma imagem, não um histograma n-dimensional, vamos só passar a imagem que a gente quer calcular dentro da lista. Então ela só vai ser uma lista com um único elemento. Channels é o segundo parâmetro, e esse parâmetro vai dizer quais canais você quer calcular. De novo, como vamos calcular um histograma unidimensional, vamos utilizar somente um canal. Se, por exemplo, você quiser calcular o histograma do canal R da imagem em BGR, você vai passar, no lugar de CH aqui, o valor 2. Então vai ser uma lista com um único elemento, o 2. O terceiro parâmetro é o mask, que delimita uma região onde será calculado o histograma dentro da imagem. Se você não quiser utilizar isso, uma máscara, então só passa mask igual a nome. Each size é a quantidade de barras que o histograma vai ter. Normalmente você vai utilizar n, onde n é a quantidade de valores possíveis no canal escolhido. Então, para imagens de 0 a 255, utiliza 256. Se você quiser calcular o histograma para o canal H do HSV, você vai utilizar 180, porque a faixa de valores é de 0 a 179. Esse parâmetro ranges é um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita dos valores possíveis que o canal escolhido pode assumir. Então aqui é a quantidade de valores e aqui são os valores possíveis. Lembre-se que ele é fechado à esquerda, então o 0 está incluído, e ele é aberto à direita, então o 255 está excluído, ou 256 está excluído. Para imagens aqui vai ser de 0 a 256, e se você quiser calcular para o H, vai ser de 0 a 180, o H do HSV. O retorno vai ser um histograma do tipo ND Array, com esse shape estranho aqui, que é hist size, o tamanho aqui, e 1. Aqui estão alguns exemplos do uso de calcHist. Primeiro em imagem em tons de cinza. Aqui lê-se a imagem Sunflower em tons de cinza. E aí o primeiro parâmetro se passa a imagem.
que vai ser ela entre colchetes, que é uma lista de imagens, então vai ser uma lista com um único elemento, que é a imagem. O canal, como é em tons de cinza, só tem um canal, então você passa o canal 0. Não queremos máscara, então coloco não. O resize, que é a quantidade de elementos, como é em imagem grayscale, que é em tons de cinza, os valores estão entre 0 e 255. Então, se passa aqui 256. Já aqui, no último parâmetro, que são os ranges, se passa de 0 a 256, porque o 256 não é incluído. Já aqui o segundo exemplo, no canal RUI do HSV, primeiro lê-se a imagem em cor, depois converte para HSV, e aí dá para se calcular, passando a imagem do mesmo modo de antes, o 0, que é o canal 0, aí aqui vai se passar 180, porque é de 0 a 179, então 180 valores possíveis, e aqui, como é de 0 a 179, o 180 não é incluído, então se passa de 0 a 180. Vamos agora a algumas dicas. Como o CalcRest retorna um array com duas dimensões, utilizamos esse Revel aqui, que deixa o array em uma dimensão só. E aí a gente consegue manipular esse histograma de melhor forma. Caso você queira utilizar uma lista do Python, você pode também, além do Revel, utilizar o ToList. Então você vai receber uma lista do Python. Outra maneira de se calcular o histograma é através da função NumPy-histogram, que calcula o histograma a partir de uma array de dados. O parâmetro A, é esse array de dados utilizado para o cálculo do histograma, que no nosso caso é a imagem. Então, se a imagem está em tons de cinza, você vai passar a imagem no A. Caso ela esteja com mais de um canal, você vai ter que dar um split e selecionar o canal desejado. O parâmetro bins, ele pode ser um inteiro, uma lista de inteiros ou um string. E ele é utilizado para calcular a quantidade de barras que o histograma terá. No nosso caso, como a gente já sabe a quantidade, basta passar o inteiro. Bins igual a n, onde n é a quantidade de barras. Geralmente é 256. Se você quiser calcular sobre o RUI lá, você usa o 180 aqui. Já o parâmetro range é um par de floats que representa um intervalo fechado nos dois lados dos valores considerados no cálculo do histograma. Então, os valores vão ser entre 0 e 255, que é os valores da imagem. De novo, se você quiser calcular sobre o canal RUI do HSV, você vai passar de 0 a 179. Esse parâmetro normed, ele é deprecated, é depreciado, então não utilize ele, utilize normed igual a none. O parâmetro rates, ele é um array que tem o mesmo tamanho de A, do array A, que é a imagem, e corresponde a um peso que cada pixel vai ter sobre o cálculo do histograma. Como a gente não trabalha com isso em processamento de imagens, basta passar o weights igual a none. O último parâmetro é o density, que ele faz a mesma coisa que o normed, só que ele não tem um erro. O normed ele possui um erro, então ele foi depreciado. Já o density é um booleano que diz para a função se ela vai retornar um histograma normalizado ou não. Se for true, o histograma vai ser normalizado. Se for false, ele não vai ser normalizado. Já o retorno é um par em que o primeiro elemento é o histograma e o segundo elemento é esse edges aqui. O edges ele representa os limites de cada barra. Então, de 0 a 60, a 120,
a 180 e assim por diante. Aqui estão dois exemplos para imagens em tons de cinza. Vai se passar a imagem, bins é igual a 256 e o range igual a de 0 a 255. Já para o canal RAW do HSV, você vai ler a imagem, converte ela para o HSV, depois dá um split e aí você pega o RAW, que é o canal H. Daí você passa 180 aqui no bins, que é a quantidade de barras, e de 0 a 179 no range. Agora que vimos como calcular histogramas, vamos ver como plotar eles utilizando o Matplotlib. Essa plotagem pode ser feita de duas formas. A primeira é utilizando a função hist do pyplot e a outra é utilizando a função bar do pyplot também. A primeira a gente vai utilizar caso quem esteja programando queira plotar o histograma a partir de uma imagem sem precisar calcular o histograma, e a segunda a gente vai utilizar caso a pessoa que está plotando queira plotar o histograma a partir de um histograma já calculado. A função RIS ela plota um histograma a partir de uma imagem, de um conjunto de dados. Então você não precisa calcular o histograma, ele calcula e já plota para você. Como ele possui muitos parâmetros, eu decidi ocultar alguns deles e focar nos principais. O parâmetro x é um array ou sequência de arrays, que vai ser calculado o histograma e plotado a partir dele. E essa sequência de arrays eles não precisam ter o mesmo tamanho, esses arrays aqui. No nosso caso é a imagem, então a gente só passa a imagem aí no parâmetro x, que a função já vai calcular e plotar o histograma para a gente. Os demais parâmetros que estão aí são iguais ao do NumPy Histogram, então eu não vou explicar novamente. Aqui está um exemplo. A imagem é lida em tons de cinza e passa-se a imagem .revel. 256 é a quantidade de intensidades e 0 a 255 é o intervalo das intensidades, os valores da intensidade. Face Color, eu escolhi Gray, que é cinza, ou seja, o histograma vai ser plotado cinza. No caso, se eu quisesse escolher vermelho, eu botaria Red. Se eu quisesse escolher, por exemplo, roxo, eu colocaria Purple. Você que escolhe a cor. Esse plt.xlim é o limite do eixo x, que é para eu colocar de 0 a 256, senão o gráfico vai ficar um limite estranho. E o limite no y é de 0 a none, que é o máximo. None seria o infinito. Então ele não coloca o limite superior. Daí plotamos o histograma. A função bar plota um histograma a partir de um histograma já calculado. Ela possui alguns parâmetros. Eu ocultei alguns deles, porque são muitos, e os principais são esses aqui. X são as coordenadas das barras. A gente vai ver mais adiante como pegar esse X. Height são as alturas das barras. Aqui é o histograma em si. Width são as larguras das barras. Sempre a gente vai colocar 1 no caso de processamento de imagens. Bottom são as coordenadas Y das barras, ou seja, as bases das barras vão estar alinhadas com essa altura. Sempre a gente vai utilizar alinhado com o eixo X, então só coloque none aqui que vai ficar alinhado com o eixo X. Align o alinhamento, ele pode ser center ou edge. Center vai ser alinhado com esse X aqui e edge vai ser o X vai ficar à esquerda da barra. Nós vamos utilizar sempre edge, mesmo que o padrão seja center, então vamos utilizar o edge. Isso aqui são, como eu digo,
padrões que eu estou utilizando para que a gente consiga plotar um histograma, porque essa função aqui ela não é específica para a plotagem de histogramas, mas para gráfico de barras. Então eu estou aqui adaptando. Então esses parâmetros que eu estou passando são adaptações para que esse gráfico de barras pareça um histograma. Aqui está um exemplo da função bar. Primeiro lemos a imagem em tons de cinza, depois calculamos o histograma dela e depois aplicamos a função bar. No parâmetro x, utilizamos esse arrange aqui, que ele calcula um intervalo de 0 a 256. Ou seja, ele vai calcular de 0 a 256 somando 1. Vai ser um array com 0, 1, 2, 3 até 256. Height é o histograma, width sempre é 1, line sempre é edge e a cor que eu quis é gray. Aqui são os limites novamente e você faz plotar o histograma. Aqui são algumas dicas de ajuste no gráfico. Você pode aplicar tanto para o PLT bar quanto para o HIST. Neste caso, eu utilizei o HIST porque é mais prático, então lê a imagem, plota o histograma. Aqui é o PLT lim, xlim e ylim, que são os limites. E aqui, nesse CMap aqui, das linhas 12 a 15, para colocar uma barra de cores em escala de cinza na parte inferior do gráfico. Ela fica em horizontal, então fica mais fácil de visualizar os valores. Nessa linha 17 são removidos as labels do eixo X, porque essas labels elas ficam embaixo dessa barra de cores e acabam aparecendo e fica uma coisa feia. Então, remove elas. Aqui remove os espaços em branco, porque o Matplotlib deixa um gráfico com muitos espaços em brancos em volta. Então, esse comando aqui remove esses espaços em branco. Por fim, exibe o gráfico. O resultado é o seguinte. Essa aqui é a barra do que eu falei. O gráfico em cinza. Então, esse gráfico aqui ele pode ser obtido tanto com o bar quanto com o HIST. Para equalizar um histograma através do OpenCV, utiliza-se essa função EqualizeHIST, que ela tem dois parâmetros e um retorno. Este segundo parâmetro ele tem o mesmo valor do retorno, então normalmente não vamos utilizá-lo. Mas se você quiser utilizá-lo, ele precisa ter o mesmo shape da imagem de entrada e precisa estar inicializado. Se um array do NumPy está inicializado e ter o mesmo tamanho da imagem de entrada. SRC é a imagem de entrada que vai ter o histograma equalizado. O retorno é uma imagem que possui o histograma equalizado. Aqui é um exemplo do uso dessa função. Lê-se a imagem, passa somente a imagem para esse EqualizeHIST e já obtém a imagem equalizada. Daí você pode exibir na tela ou salvar a imagem, o que você preferir. Aqui é o resultado dessa aplicação, aquela imagem com baixo contraste, e aqui é aplicado a equalização de histogramas. Olha como melhorou. Para a equalização de histogramas adaptativa, utilizamos esse objeto aqui, CV2Clear, e ele é obtido através desse método aqui, createClear, que recebe dois parâmetros, um clip limit e um tile grid size. Esse clip limit é aquela limitação de contraste, neste caso o padrão é 40, e esse tile grid size é um par de inteiros que representa o tamanho do bloco em que a imagem vai ser dividida para ser equalizado um por um. O retorno do objeto é um objeto do tipo
Um retorno é um objeto do tipo CV2Clear. Para equalizar imagens utilizando a equalização adaptativa, utilizamos essa função aqui, ó, createClear, que ela recebe dois parâmetros, que é o clip limit e o tile grid size, e retorna um objeto do tipo clear. Ela cria esse objeto. O tipo dele é cv2.clear. E os parâmetros que ele recebe, o clips limit é a limitação de contraste que você quer. Então o padrão é 40, mas você pode alterar. O tile grid size é um par de inteiros que representa o tamanho do bloco que você quer dividir a imagem. O retorno vai ser esse objeto do tipo Claire. E uma observação é que esse objeto aqui, o único método dele relevante para nós, interessante, é esse apply. Os demais métodos são somente getters e setters. Aqui está um exemplo do createClear. Primeiro, lemos a imagem, neste caso em tons de cinza. Depois, criamos o objeto Clear através dessa função. Utilizei aqui o Clip Limit 2.0 e o Tile Grid Size 8x8. Daí é só passar a imagem nessa função aqui, nesse método Apply, e já está equalizada a imagem. Daí você pode exibir ou salvar ou aplicar outras manipulações em cima dela. Aqui está o resultado para a equalização de histogramas adaptativa. Vocês já viram antes, então o que tem aqui para mostrar é mais que, apesar de a imagem ainda estar escura, algumas partes foram acentuadas. Essa parte aqui, esses detalhes dá para ver, os detalhes da calça e os detalhes da camisa. Por fim, veremos algumas considerações finais, em que faremos um breve resumo de tudo que foi visto até agora. O que é um histograma? Um gráfico que consiste de barras de mesma largura, adjacentes umas às outras. A base das barras representa um intervalo de valores de uma classe e a altura representa a quantidade de amostras presentes naquele intervalo. Para que serve o histograma? Bem, analisar a distribuição dos elementos dentro de uma amostra. No nosso caso, a amostra é uma imagem. E aí, com isso, ele pode ser utilizado para realçar, para compressão de imagens e segmentação de imagens. A equalização de histogramas é um processo que deixa o histograma da imagem o mais uniforme possível, diminuindo os picos de intensidade, e você vai utilizá-lo quando o histograma estiver restrito a uma região particular. Já a equalização adaptativa, ela é uma equalização que leva em considerações o contraste local de uma imagem. Ou seja, ele vai dividir a imagem em blocos e vai equalizar eles separadamente. Quando utilizar a equalização de histogramas adaptativa? Bem, você vai utilizar quando a imagem possui áreas com baixo contraste, mas o histograma ele não está restrito a uma região particular. Ele possui pixels em todas as regiões, ou em várias regiões, mas tem uma alta concentração em uma única delas. Para montar um histograma utilizando o OpenCV, você vai fazer através da função calcHist, com esse comando aqui. Se você quiser utilizar o .revel, ele vai te retornar um array unidimensional. Para calcular um histograma com um NumPy, você vai utilizar o NumPy histogram através desse comando aqui, que vai retornar um hist e edges. Para plotar estes histogramas, você pode utilizar o hist ou o bar do Matplotlib. Se você for utilizar o hist, você não precisa de um histograma já calculado.
Caso você já tenha um histograma calculado, você pode utilizar o bar. Para equalizar um histograma, utiliza-se Equalize Hist do CV2, que é o OpenCV, e para equalizar com Clair, que é a equalização adaptativa, você vai criar o objeto Clair, nesse caso utilizei 2.0 como limite, e o tamanho da grade de 8 por 8, e depois aplica-se esse método apply à imagem. E aí você tem o histograma equalizado. Aqui estão algumas referências bibliográficas. Utilizei o livro do Rafael Gonzalez, para processamento de imagens. E esse aqui, do Mário Triola, eu utilizei para estatísticas, porque o histograma ele é um recurso estatístico. Aqui estão alguns links. Eu utilizei este portal Action. Tem alguns conteúdos de estatística básica, nesse caso eu utilizei para histogramas. Utilizei também esse post do Medium, que ele dá uma visão sobre histogramas de imagens com o OpenCV. Aqui são as documentações do OpenCV. O primeiro é encontre, plote e analise histogramas, e o segundo é mais voltado à equalização de histogramas. Por essa aula é isso. Até a próxima.